do Senhor, então, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esta passagem é uma passagem conhecida. Hinos já foram compostos com base nesta palavra, nessa passagem, e fala de 2 discípulos não conhecidos, não fazem parte do grupo dos 12, eram daquela multidão, talvez dos 70, que andavam em volta de Jesus. Sabemos o nome de um deles, Cleopas, e esses 2 discípulos estão, diz a palavra de Deus, muito tristes, indo para um povoado que fica a 12 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. Essa passagem é sobre a esperança que volta ao coração quando nós estamos entristecidos e em desespero. Quando nos falta o sentido da vida, então nós podemos ter o coração aquecido pela palavra do Senhor. Seguindo aqui o texto, a primeira parte dele, até o versículo 18, nos mostra a disposição de 2 discípulos de Jesus, talvez voltando para sua cidade natal, para retomar as suas vidas depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado. Esse dia é justamente o domingo, né? Eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Emaús significa águas termais, águas quentes.
E eu estava pensando justamente nisso, né? Porque aqui não diz se eles estavam voltando para a casa deles, o que eles iam fazer em Emaús. Nos diz que eles estão tristes e que eles estão indo para Emaús. E, muito provavelmente, Emaús era um lugar de águas, onde havia ali água quente, banhos relaxantes. Eu fiquei pensando se eles não estavam indo para lá para se confortar a respeito do que tinha acontecido. Buscar um lugar onde eles pudessem tomar um banho quente, colocar as coisas em ordem, para continuar a vida na perspectiva que eles tinham a partir de agora, sem Jesus. Não sabemos o que eles foram fazer em Emaús, isso aqui é apenas uma especulação minha, não tome como verdade, nem repita isso, por favor. Só para nós pensarmos o estado que estava o coração deles. Então, eles estavam indo para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Essa é uma coisa, versículo 16, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, é muito importante, não é? Porque várias passagens nos evangelhos a respeito daquilo que Jesus ensinava, em especial sobre a sua morte e ressurreição, não era compreendido, o ensino de Jesus não era compreendido a esse respeito pelos seus discípulos, por aqueles que estavam em volta dele. E é importante nós sabermos disso, que havia um impedimento, algo que não permitia que eles vissem a verdade. Nós vamos ver mais tarde que esta verdade era tão evidente, e mesmo assim eles não conseguiam enxergar a ressurreição de Cristo. Mas vamos deixar para o tempo certo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, não reconheceram a Cristo. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aqui outra coisa interessante, eles não respondem, eles param e os seus rostos estão entristecidos. Só depois eles vão responder. É mais ou menos, acredito, aquela cara que nós fazemos quando alguém nos pergunta algo que ela deveria saber, algo óbvio, todo mundo está sabendo aquilo, não é? É uma notícia corrente, é a nova, é aquilo que todo mundo sabe. Só que eles não fizeram aquela cara apenas de espanto por ele não saber. O rosto deles estava revelando o coração deles. Eles estavam tristes no seu coração. Nós já sabemos disso, não é? Que o nosso comportamento está revelando o quê? O nosso coração. Se a raiz da árvore gera frutos, o coração gera comportamento. E eles estão tristes. São 2 discípulos caminhando para Emaús e eles estão tristes. Uma tristeza que não pode ser escondida, uma tristeza que está estampada em seus rostos. Então, um deles, chamado Cleopas, resolve contar a Jesus o que está acontecendo. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Quando nós terminamos de estudar Mateus, na Semana da Paixão ali, nós vimos que a crucificação era um espetáculo, era de fato um espetáculo, era um show, era uma exposição pública e todos viam aquilo. Muito dificilmente quem esteve em Jerusalém naqueles dias não teria tomado conhecimento e até presenciado o que aconteceu com Jesus. Mesmo, acredito eu, que não estando em Jerusalém, pela fama de Jesus, a notícia da sua crucificação já devia ter corrido toda a região. É por isso que eles estão tão espantados. Então, você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Jesus, ele insiste com a pergunta, e a pergunta é para sondar o coração. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, das autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui nós vamos ver a razão da tristeza destes homens. A primeira razão, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso
aconteceu. Por que o coração daqueles homens estavam tristes? Os corações daqueles homens estavam tristes? Porque a esperança deles tinha sido frustrada. Com a morte de Jesus, eles entenderam que todo aquele plano que eles elaboraram na cabeça deles, toda a esperança que criaram a respeito daquilo que esperavam de Jesus, que ele seria o Redentor de Israel, tinha ido por terra. É impressionante como uma interpretação errada das coisas pode nos trazer tanto mal. E nós vivemos interpretando as coisas. O grande problema para os judeus é que eles interpretaram tudo errado. Eles interpretaram que Jesus viria para estabelecer o reino deles. Eles interpretavam a vida com base na esperança de um rei messiânico que seria o líder de um grande exército, que iria acabar com o Império Romano e estabelecer Israel como o reino mais poderoso e imbatível que a história já conheceu. Eles interpretaram tudo errado. E o problema de interpretar as coisas erradas é que nós não conseguimos depois entender uma outra interpretação. Estes homens, embora não façam parte do grupo dos 12, eles andavam com Jesus. Eles viveram com Jesus. A tristeza deles, o conhecimento a respeito de Cristo, não é apenas de alguém que estava distante, mas era de pessoas que estavam ali na proximidade. Depois eles voltaram para o grupo que era composto pelos 12 e por mais pessoas. Então eles eram pessoas que acompanhavam Cristo. E o tempo todo Jesus mostrava qual era a sua missão, Jesus falava do que iria acontecer, mas eles não conseguiam entender isso. Jesus falava que o seu reino não é deste mundo, Jesus falava que o reino dele implica perda, negar a si mesmo, essas coisas todas que nós já aprendemos aqui, mas a interpretação que eles tinham da vida e de quem deveria ser Cristo estava cegando os olhos deles. Estava impedindo que eles enxergassem quem de fato era Jesus. E aí, quando a esperança, segundo aquilo que eles criam da vida, se frustrou com a morte de Jesus, eles não tinham nada mais a colher a respeito da vida, senão tristeza, senão um coração sobrecarregado de tristeza. E ao que parece aqui, também sem muito sentido. Eles estavam por 3 anos caminhando com Jesus e agora iriam voltar para as suas vidas, para aquilo que eles sempre fizeram. Faltou o sentido para eles. Não tem mais quem seguir, não tem mais o que esperar. O que nos resta agora é voltarmos para as nossas atividades, fazermos aquilo que sempre fizemos, quem sabe fazer um passeio, quem sabe descansar um pouco e depois retomar a vida da forma como ela sempre foi. Aí nós lembramos do que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, que nós lemos essa noite, fala que quando não há perspectiva da ressurreição de Cristo, a vida é nada mais, nada menos que uma sucessão de fatos, um passar de tempo sem sentido. É impressionante quando você lê Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes. É exatamente isso. Uma vida onde o centro não é Cristo, onde o centro não é a redenção do Senhor, a sua ressurreição, como símbolo maior dessa redenção realizada, a vida fica sem sentido. Você estuda, você enriquece, você come, você conquista, você se torna sábio, você faz tudo o que tem para fazer neste mundo, e ao final a conclusão é a mesma conclusão de Salomão no livro de Eclesiastes: nada valeu a pena. Eu apenas o que eu fiz na vida foi correr atrás do vento. Tudo o que eu realizei não passa de vaidade. Tudo está a um passo de ruir, porque quando acabar esta vida, tudo fica para trás. Então Paulo diz: se a esperança que nós temos é somente para esta vida, se o que esperamos de Cristo é somente para esta vida, nós somos as criaturas, as pessoas mais dignas de compaixão. Estes homens estão muito tristes, porque eles estão com a sua esperança
frustrada. Eles perderam a esperança. Eles esperavam a restauração de Israel pelas mãos de Cristo, a redenção de Israel pelas mãos de Cristo, da forma como eles imaginavam, mas isso não aconteceu. A sexta-feira foi um dia terrível para eles. Eles não apenas perderam um amigo e um mestre, eles perderam a esperança. Você já experimentou frustrações na vida? Você já experimentou a perda da esperança? É interessante esse caminhar para Emaús, porque Jesus Cristo falou para eles ficarem em Jerusalém. As instruções de Cristo era que eles ficassem em Jerusalém. Depois da sua ressurreição, mais uma vez ele fala, fiquem em Jerusalém. É a partir de Jerusalém que tudo vai acontecer. É o ponto de partida. O Antigo Testamento sempre aponta para Jerusalém, o monte do Senhor, que é o lugar de onde Deus irá dispensar a sua bênção. É para lá que todos os povos irão correr, é dali que eles receberão a bênção, a instrução. Jerusalém é o lugar que eles deveriam ficar. Mas, na sexta-feira, eles tomaram uma decisão baseada na sua falta de esperança. Vamos sair de Jerusalém. Não há nada mais para fazer aqui. Vamos seguir o nosso caminho, para onde o nosso coração nos mandar ir. É o caminho da desesperança. É o caminho que nos afasta de Deus. Nos afasta do plano de Deus. Você já se encontrou assim? Sem a esperança que lhe faz esperar no Senhor, aguardar pela salvação do Senhor, ainda que todas as coisas pareçam dizer o contrário? A questão nessa passagem é pensarmos a respeito onde está a nossa esperança. Qual é o fato que rege as nossas vidas, que nos move, que nos faz escolher o caminho, que nos faz dirigir os nossos passos neste mundo, que nos faz buscar realmente uma fonte real de alegria e de satisfação. Quando nós estamos com o nosso coração tristes por causa da falta de esperança, da esperança frustrada, o que nos dará novamente alegria e esperança? Então, essa é a razão porque eles estão tristes, porque faltou a eles esperança. Já é o terceiro dia, e ele está morto. Seguindo o texto, no versículo 22, então, é impressionante o que eles contam aqui. Porque o que eles vão contar aqui deveria, na nossa mente, que conhece a história, deveria ser suficiente para trazer a esperança de volta para eles. Olha o que eles vão dizer para Jesus a partir do versículo 22. Eles disseram, olha, tem 3 dias que ele morreu, que tudo isso aconteceu. E eles estão sem esperança, porque eles esperavam a redenção, mas o Redentor morreu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. O que as mulheres contaram para ele? Eles saíram de Jerusalém, indo para Emaús, com o coração sobrecarregado de tristeza, depois de terem ouvido as mulheres dizendo que encontraram o túmulo vazio. Mas o que chama a atenção não é apenas o que as mulheres disseram, é porque muitas vezes Jesus disse para os seus discípulos que era exatamente isso que iria acontecer. Quando nós lemos Mateus, só para reforçar a sua memória, em Mateus, quando Jesus decide voltar a Jerusalém para cumprir o seu sacrifício, ele por 3 vezes repete exatamente as mesmas palavras. É necessário que o Filho do Homem seja preso, entregue na mão dos pelos sumos sacerdotes, que ele seja entregue às autoridades do povo, seja esbofeteado, xingado, morto, e ao terceiro dia
ressuscite. Então imagine você ouvindo, caminhando com Jesus, dizendo, olha, tudo isso vai acontecer, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Uma vez, outra vez, olha, tudo isso vai acontecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pela terceira vez, em um dia diferente, mais próximo ainda dos acontecimentos que se avizinhavam. Olha, tudo isso vai acontecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E de repente você testemunha tudo acontecendo como Jesus disse que iria acontecer. Ele foi traído, ele foi entregue ao Sinédrio, do Sinédrio foi para a autoridade romana decretou a sua crucificação, ele morreu, ele foi esbofeteado antes, eles cuspiram nele, caluniaram, você viu tudo acontecer exatamente como ele disse. O que se espera agora? Bom, se os outros passos aconteceram, o que resta agora é esperar chegar o domingo. Basta esperar chegar o primeiro dia da semana e nós teremos uma grata surpresa, não tão surpreendente assim, pelo que Cristo já nos disse. Nós vamos encontrar com ele em algum lugar. Jesus disse aos seus discípulos, antes da sua morte, vão para Jerusalém, melhor, vão para Galiléia, eu vou encontrar com vocês lá. Não é interessante que você chega, por mais que você falasse assim, bom, tudo bem, ser preso, morrer, isso é fácil, dá para acreditar, mas ressuscitar não é tão fácil assim. Tudo bem que você guardasse uma certa dúvida no coração, mas de repente algum dos seus amigos chega para você e fala, olha, eu fui lá no túmulo hoje, eu iria limpar o corpo, colocar uns aromas, e estava vazio. E eu encontrei um anjo lá, o anjo disse que ele ressuscitou. O que você deveria fazer? Pois é verdade, então, o que Jesus falou, aconteceu. Mas aqui está a outra razão da tristeza do coração daqueles homens, a incredulidade. A incredulidade na palavra de Jesus Cristo. Eles tinham tão firmes a crença naquilo que eles ouviram que deveria ser o Messias, que agora eles não conseguiam crer naquele que de fato é o Messias, ainda que isso estivesse diante dos olhos deles. Qual o motivo da tristeza? Eles não creem, eles são incrédulos. Sabe, irmãos, o que rouba a esperança na vida cristã e o que muitas vezes sobrecarrega os crentes de tristeza são essas duas coisas: esperanças frustradas, muitas vezes esperanças que nasceram para ser frustradas porque não tem nenhum fundamento, e a outra é a incredulidade, não acreditar na palavra de Cristo. Os homens tinham desistido de tudo e caminhavam tristes, discutindo sobre o que tinha acontecido, lamentando a sorte deles, simplesmente porque não criam no que Cristo falou. Então, esses são os dois motivos da tristeza. Muitas vezes, a razão de nós mesmos estarmos sobrecarregados em nossos corações, a razão de muitas vezes nós estarmos até aqui na igreja, num culto a Deus, tão distantes, porque o nosso coração simplesmente está frio, está como que transformado em mármore, congelado por preocupações, por falta de esperança, por tristeza, por mágoas, e nós não conseguimos alcançar novamente a esperança. A gente fala muito de avivamento, porque nós nos percebemos frios. E quando nós falamos de frieza, não estamos falando de uma coisa oposta ao carismatismo, essa coisa de gritaria e euforia, não. Nós nos sentimos frios porque parece que temos uma fé tão fraca, tão pouco comprometida, tão pouco transformadora da nossa própria vida, porque nos parece que nos falta o poder mesmo de viver nesse mundo e testemunharmos. Frios porque o céu nos parece tão distante, tão irreal. Nós falamos do céu, mas, meus irmãos, como ele nos parece irreal, distante. Não é mesmo a nossa grande esperança.
nos vemos frios porque nos percebemos insensíveis a quem está do nosso lado, faminto pelo pão da vida, e nós nos recolhemos ao invés de estender a mão e compartilharmos o Evangelho. Nos sentimos frios porque percebemos que a nossa santidade é frágil, porque imitar a Cristo não é de fato a nossa prioridade, porque o negar a si mesmo não está na nossa lista, porque estamos apegados a este mundo, aos seus confortos. Talvez estejamos caminhando para um lugar de águas quentes, esperando um pouco de conforto deste lugar. E nós vemos a igreja o tempo todo, ainda que orando, ao mesmo tempo orando por um despertamento, por um avivamento, e ao mesmo tempo dizendo, mas não agora, por causa dos compromissos que esse avivamento pode trazer. Nos encontramos com os corações frios. E esse texto nos aponta duas razões para essa frieza no coração. É esperança frustrada, em verdades não bíblicas, e incredulidade. O que se espera de Jesus nesta conversa? Nós podemos esperar Jesus a encontrar dois discípulos que ele fez questão de encontrar. Esses homens são muito privilegiados, eles não fazem parte do grupo dos 12, e mesmo assim Jesus quis encontrá-los, foi encontrar com eles no caminho, muito próximo daquilo que Cristo mesmo diz que veio fazer no mundo. Ele é o bom pastor que não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Então ele vai atrás das suas ovelhas. Ele vai encontrar aqueles homens. E o que é esperado fazer com uma pessoa que está triste? Confortar. Mas Jesus exatamente não conforta esses homens. Jesus dá uma bronca neles. Jesus os chama a enxergarem a realidade. Olha o que Jesus fala. Depois de ver aqueles homens com o rosto triste, revelando um coração triste, homens sem esperança, homens incrédulos. Ele diz assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que Cristo fez, então, com aqueles homens, para restaurar os corações tristes? Ele os exortou a respeito da incredulidade deles e depois lhes pregou o Evangelho. E foi uma pregação grande, foi de Moisés até Malaquias. Todos os livros, de Moisés aos profetas, tudo que era escrito a respeito dele. Imagino Jesus de cor falando, lembra essa passagem? Olha aqui, agora vê o que aconteceu comigo, olha eu aqui. Agora essa passagem aqui, está vendo? Agora vê o que você viu acontecendo comigo, olha eu aqui. Vocês deveriam conhecer isso aqui. Qual é o erro de vocês? Vocês não creem, vocês não aceitam a Escritura. Esse entendimento aqui não é o entender o que está escrito apenas, não é a interpretação do texto. É o aceitar, é aquele entender da parábola do semeador. Aquele que ouve e entende, produz fruto. Aquele que ouve e aceita, produz fruto. Estes homens estão vendo Jesus dar uma aula de Bíblia para eles. E isso vai fazer toda a diferença na vida desses homens. Então, para a gente entender essa diferença, vamos seguir o texto no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, como se fosse embora, mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aqueles homens gostaram da companhia.
Eles queriam ouvir mais, queriam conversar mais com aquele estranho que os acompanhava. Então ele diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus, depois de ensinar as Escrituras, ele foi encenar as Escrituras. Essa ordem aqui é tomar o pão, dar graças e partir o pão e distribuir, é exatamente a metodologia de Jesus nas suas refeições, inclusive na última ceia. Isso vai se repetindo no comportamento de Jesus. Toda vez era assim: ele tomava o pão, dava graças, partia e distribuía. Foi assim na última ceia. E é exatamente nesse momento, no momento em que Jesus ceia com eles, que os seus olhos são abertos e eles reconhecem quem é Jesus. A palavra pregada e a palavra encenada, a ceia do Senhor. Eles recordaram que naquela sexta-feira, Jesus não apenas foi morto, mas antes ele tinha tomado o pão, tinha dado graças, partiu e distribuiu para os seus discípulos. Finalmente, os seus olhos foram abertos. E quando tudo parecia que ia ficar muito bom, Jesus sumiu da frente deles. Jesus foi embora. E é interessante o que eles comentam depois disso. No versículo 32. Perguntaram-se um ao outro. O coração deles estava triste. Mas agora o que eles dizem? Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? No coração houve uma transformação. Aquela frieza pela falta de esperança, pela incredulidade, foi desfeita, e o coração foi aquecido pela palavra de Deus, ministrada por Cristo Jesus. Imagino que os 12 quilômetros da caminhada se tornaram bem curtos. Eles estavam dispostos agora a fazer uma maratona, porque enquanto caminhavam, enquanto ouviam Jesus pregando as Escrituras de forma expositiva e sequencial, eles tiveram seus corações aquecidos. Tudo mudou a partir do momento em que eles compreenderam o que a palavra dizia. E a partir do momento em que a palavra esteve com eles, partindo o pão. Agora a vida deles tem novamente sentido. Eles não caminham mais para Emaús, já tinham caminhado 12 quilômetros em direção a Emaús. Era quase o fim do dia, mas imediatamente, depois de encontrarem o Cristo ressurreto, reconhecido pela palavra e pelo sacramento, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam porque eles querem compartilhar com os outros aquilo que eles viram. Eles viram Jesus ressurreto. Eles querem estar juntos com os outros. E ao chegar lá, eles são novamente surpreendidos, porque aquilo não era uma novidade. Eles já sabiam que Jesus estava vivo. Sabe, irmãos, a meditação na ressurreição de Jesus Cristo é muito simples. É a meditação que nos diz que a vida ganha sentido quando ela gira em torno de Jesus Cristo vivo, ressurreto. Por que essa esperança não se frustra quando o nosso Cristo não é aquele que morreu na sexta apenas, mas ressurgiu ao domingo? Porque nós percebemos que o plano da redenção não é apenas um plano de redenção local, particular, individual, conforme as nossas necessidades, mas é um plano eterno, que caminha numa história que tem um fim feliz. Deus não está aqui apenas para restaurar as nossas vidas particularmente. Jesus morreu por um povo. Esse povo, é a igreja. E esta igreja vencerá com Cristo, afinal. Cristo já redimiu, mas o processo nem sempre é como nós queremos.
uma vitória estrondante, espalhafatosa, de uma única vez. Ele venceu a cruz e deu início à sua conquista, que será completa quando ele voltar. Assim, quando você estiver disposto a sair de Jerusalém, caminhar sem sentido na sua vida, quando lhe faltar a esperança, quando a incredulidade bater a sua porta, você precisa lembrar do Evangelho, você precisa voltar para a palavra de Deus, você deve evangelizar a si mesmo, vendo o que a Bíblia diz sobre a sua esperança real. Você precisa olhar para frente e ver que o Cristo que vive voltará. É disso que você precisa fazer. É por isso que a ressurreição em Cristo é tão importante para nós. Ela não é apenas o nosso esboço teológico. Ela é, de fato, o que dá sentido e aquece o nosso coração. Qual a importância de participarmos da ceia do Senhor? A ceia, a ressurreição de Cristo é encenada todas as vezes que nós, a morte e a ressurreição é encenada todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Às vezes ficamos muito empolgados com essas peças que tem por aí, pessoas vão lá para Nova Jerusalém, que nem é nova, nem é Jerusalém, mas vão para lá e vão ver um ator da Globo pendurado numa cruz. E saem emocionadas, saem... Meus irmãos, isso é nada. A encenação da paixão de Cristo é esta. É esta aqui. E nós somos chamados a não apenas assistir, mas participar dela. Quando nós vemos o sacramento, temos a palavra diante dos nossos olhos, nos mostrando o que de fato aconteceu. E por que é um meio de graça? Porque quando se participa do sacramento de forma digna, nosso coração é novamente aquecido. Às vezes, irmãos, nós buscamos um tipo de avivamento fora do ordinário. Se você perguntar o que falta para a igreja experimentar um avivamento, não falta nada. Deus operou os avivamentos todos por coisas ordinárias que já pertencem à igreja. Avivamentos começaram com a oração, meio de graça. Avivamentos começaram com a pregação da palavra, meio de graça. Avivamentos começaram com a participação nos sacramentos, meio de graça. Todos eles ordinários, todos eles presentes na igreja. Não é necessário nada além disso. Agora, uma coisa interessante, finalmente os seus olhos foram abertos. Há uma coisa que é só Deus quem faz. Há um gatilho que só Deus aciona, quando Ele quer, para o propósito que Ele quer. Por que você deveria participar seriamente do sacramento? Por que você deveria vir com um coração cheio de esperança para a mesa do Senhor? Porque isso devia ser a expectativa da sua vida. Sentar-se à mesa, comer do pão, tomar o vinho, experimentar essa união com Cristo de forma muito singular. Porque acredite, se Deus quiser fazer um novo avivamento para a sua igreja, se Deus quiser aquecer o nosso coração de tal forma que nós sejamos completamente diferentes do que somos, Ele fará por meio dessas coisas. Ele não fará por outro meio qualquer. Ele fará por meio destas coisas. A sua desesperança, a sua incredulidade, elas são tratadas no sacramento, são curadas pela palavra de Deus. Por isso ela é constante, ela é insistente, ela é como um martelo que esmiuça a penha. É Cristo caminhando conosco, em nosso caminho, muitas vezes na desesperança. Cristo vem ao nosso lado e vem novamente nos lembrar da sua bendita palavra, das suas promessas preciosas. Ao sentarmos à mesa do Senhor, então, percebemos o quanto foi dolorida, sofrida a sua morte, mas quão vitorioso Ele saiu dela e nos dá a esperança da sua vinda.
Meus irmãos, nós às vezes experimentamos a tristeza que transparece em nosso rosto, porque nós não percebemos que Cristo está ao nosso lado, nos ensinando a sua palavra. Porque o mundo já ocupou tanto o nosso coração, e foi uma das coisas que ele falou antes de morrer, que o coração dos discípulos não ficassem sobrecarregados de pecados, e assim eles ficassem tristes por causa disso. Mas o mundo às vezes ocupa tanto o nosso coração, as nossas esperanças, que nós mesmos criamos em verdades que não são, ocupam tanto a nossa mente que nos impedem de crer naquilo que está diante dos nossos olhos. Cristo está vivo. E isso é suficiente. Isso é tudo que nós precisamos. O nosso Senhor não morreu. Ele está conosco, caminhando conosco, ensinando-nos a sua palavra, e tudo isso vai aquecer o nosso coração, até que finalmente nos encontremos com Ele, no dia que Ele voltar, ou que Ele nos chamar para si. Aqueles homens, eles sentiram o coração aquecido por causa da palavra de Deus. É isso que nos basta. Isso é o suficiente. O Senhor ressurreto deixou para nós a sua palavra, que aqueceu o coração daqueles homens e aquece o nosso coração também. Seja ela lida, pregada ou encenada, como nós temos na ceia do Senhor. Que ao participar da ceia do Senhor, você encontre calor no seu coração. Que o seu coração seja aquecido pela verdade de que Cristo vive. Se os seus problemas parecem ser maiores que tudo isso, olhe para adiante, olhe para frente. Se o seu caso é a desesperança com a vida, se a morte está lhe batendo a porta, olhe um pouco mais para frente. Aquele que morreu e ressuscitou, vai ressuscitar você também. Nem mesmo a morte pode nos roubar a esperança, quando os nossos corações estão aquecidos pela palavra do Senhor. Que Ele então nos abençoe e que a glória seja dada ao Cristo que vive pelos séculos dos séculos. Amém.